Gente, Simone Santos aqui. Eu tô de volta para compartilhar mais reflexões que façam a gente expandir a nossa consciência e consiga criar deliberadamente a nossa realidade, tá? Bom, hoje eu quero trazer um assunto aqui que é muito recorrente. Muitas pessoas falam isso pra mim, né? Que fazem, que dão sangue, se esforçam, que acreditam, que fazem, que criam as causas para determinado objetivo, mas não conseguem chegar ao objetivo desejado. Parece que se esforçam, nadam e morrem na praia. Outro dia, uma amiga me contou que a prima dela se esforçava muito para entrar numa determinada empresa, fazer de tudo, mas ela não conseguiu. E ela era uma pessoa muito merecedora, porque ela trabalhava muito, era dedicada, ela acordava cedo, dormia tarde, enfim. Ela fez, mas não aconteceu, né? Não conseguiu atingir o objetivo, que era entrar nessa determinada empresa. E aí a gente às vezes pode até se questionar, nossa, mas cadê Deus nessa hora, né? Será que Deus não tá olhando para mim? Ou será que não é da vontade de Deus que eu consiga determinada coisa, determinado objetivo, né? Porque eu tô fazendo e nada acontece. Gente, a gente tem que pensar na forma de como que o universo funciona. Vocês que me acompanham aqui, inclusive, eu quero já deixar aqui registrado que quem me acompanha e não tá inscrito, tá em pecado, hein? Brincadeira, gente, mas você que gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando tiver novos vídeos, tá bom? Porque aí a gente cria expansão conjunta, né? Que isso auxilia não só a nossa própria evolução, mas a evolução planetária também, tá? Então eu tô aguardando a tua inscrição aqui, tá? Bom, gente, por que isso acontece, né? Será que Deus esqueceu da pessoa? Será que Deus esqueceu da gente, né? Ou aquilo ali não era para ser? Quando a gente sabe a forma como as coisas funcionam, como o universo funciona, né? Quando a gente entende as leis divinas, tudo faz mais sentido pra gente, tá? Então, nesse caso, quando uma pessoa ou quando você mesmo passa por uma situação que tá lutando ali e nada parece dar certo, parece que tudo dá errado, a gente tem que entender qual é a origem por trás de atingir um determinado objetivo. Bom, a gente sabe que realmente é preciso você se movimentar na direção do seu objetivo, tá? Você precisa criar as causas para aquilo começar a vir também na sua direção, tá? Pela atração ali. Só que existem causas que não necessariamente passam pelo movimento físico na direção do seu desejo, né? Você não precisa ali dar o teu sangue, fazer de tudo ali para aquilo vir para sua realidade. Existem causas e é fundamental, são as principais causas de você manifestar o que você quer, são as causas invisíveis. E o que eu quero dizer com isso? Quando você entende o funcionamento da sua mente subconsciente ou o seu servomecanismo, você sabe que ele precisa de objetivos, tá? Então você tem que ter uma intenção, você tem que ter ali uma decisão, você precisa saber onde você quer chegar, tá? Isso aí é indispensável. Quando você sabe, quando você tem um objetivo e você quer chegar nesse objetivo, aí começam as verificações. Na sua mente subconsciente, existe alguma barreira? Existe alguma crença, tá? Com relação àquela meta que você quer alcançar? Se você quer entrar naquela empresa dos teus sonhos, tá? Mas lá no fundo você ainda acredita que é complicado, que é muito difícil, ou que você precisa conhecer alguém influente dentro dessa empresa para você conseguir entrar? Quais as crenças? Investigue a sua mente, né? Investigue as suas opiniões formadas a respeito desse seu objetivo. Porque eu já contei aqui várias histórias para você de que quando eu queria chegar a alguma determinada meta, realizar algum sonho grande, foi muito fácil quando eu simplesmente declarava aquilo, né? Eu quero chegar àquele objetivo. E não tinha nenhum tipo de bloqueio com relação ao objetivo, que eu sabia que eu ia chegar lá, porque eu tinha crenças fortalecedoras com relação ao objetivo, e por isso me impulsionava, isso acelerava a criação dessa realidade na minha vida.
Mas, em outros momentos, quando eu queria um objetivo e tinha crenças relacionadas àquele objetivo, que é muito difícil, que só consegue quem passa por cima do outro, que tem que ter sorte, que Deus tem que querer. Então, assim, eu dependo da opinião de outras pessoas. Às vezes, a opinião de outras pessoas joga um balde de água fria na minha vontade e eu desisto de me movimentar, sabe? Então, assim, são vários fatores invisíveis que podem estar bloqueando o teu acesso ali àquele sonho, àquela meta. Porque, gente, a gente já sabe que Deus criou tudo debaixo de leis, né? Tem as leis da natureza, tem as leis de criação da realidade, que a gente sabe que tem, né? Você atrai aquilo que você é. Então, a tua experiência de vida é baseada naquela programação mental que você já tem estabelecida desde a sua infância. Quando você consegue desprogramar ou colocar novas crenças, novas coisas vão acontecer na sua vida. E eu realmente já vivi coisas na minha vida que eu acreditava que eu ia viver aquilo. Porque, por exemplo, o caso a questão profissional, os meus pais sempre colocaram na minha cabeça, desde criança, de que se eu fosse uma ótima aluna, uma das melhores alunas da turma, com certeza eu ia conseguir os melhores empregos no futuro. E eu assimilei isso, eu internalizei essa crença de que se eu fosse uma boa aluna, não ia faltar emprego para mim. Então eu sempre fiz lá atrás, né, na minha época escolar, eu sempre fui CDF, eu sempre fui uma das melhores alunas da minha turma. Então, na minha mente, era inevitável que eu conseguisse ótimos empregos, ótimas oportunidades profissionais na minha vida. Então, quando eu setei lá atrás que eu queria entrar numa multinacional, numa empresa grande, aquilo aconteceu para mim naturalmente. Por quê? Porque lá na minha infância, meus pais colocaram em mim, na minha mente, a programação de que se eu fosse uma boa aluna, não iria faltar emprego para mim. E eu era uma boa aluna, eu era uma das melhores alunas da minha turma. Então, na minha mente, né, a programação que tá ali é de que qualquer empresa vai me querer. Realmente foi muito fácil conseguir emprego numa multinacional. Agora, pessoas que têm uma autoimagem abalada, né, por situações que viveram na infância, por palavras mal colocadas e que foram traumáticas para você assimilou aquilo, né? Ah, você veio de uma família pobre, você não vai muito longe, que a gente não teve condição de te dar estudo, então você tem que se contentar com o que tem mesmo. Então, quando você escuta lá na sua infância que você veio de uma família pobre, que você não teve oportunidades, que a vida é dura demais, que você tem que lutar muito para tentar buscar o teu lugar ao sol. Quando você cresce ouvindo e vendo esse tipo de coisa acontecer à sua volta, inevitavelmente, na sua idade adulta, você vai reproduzir esse tipo de padrão, né? De que tudo você pode até conseguir realmente as coisas, mas baseado em muito esforço. E quase nunca aquilo acontece pra você, né? Se você conseguir uma coisa grandiosa, tipo entrar numa grande empresa, foi porque Deus quis muito, foi porque você teve sorte, sabe? É a programação que você está rodando na sua mente subconsciente que está determinando os teus resultados. Tá? É como se você lutasse contra a maré. Você tá nadando para chegar à praia, a maré ali tá te puxando para trás e você tem que fazer muito esforço para chegar, né? Se chegar à praia, vai chegar arrasado, né? Vai chegar com muito cansado depois de muito esforço. Quando você vai a favor da maré, quando você entra no fluxo, você vai naturalmente. As coisas começam a acontecer naturalmente para você sem você fazer muito esforço. Por isso, verifique aí na sua vida os seus objetivos. Se você realmente tomou a decisão de viver aquilo e parece que tá bloqueado ou parece que as coisas estão acontecendo ao contrário do que você quer, verifica na sua mente se ela já está convencida de que aquilo ali é para você. Porque muito provavelmente você tem crenças negativas com relação àquele objetivo. Você tem uma ideia negativa com relação àquele objetivo, né? Porque conscientemente a gente pode querer muita coisa, mas é o inconsciente, é o emocional que controla a nossa vida e a gente não sabe disso, tá? Então, quando algo está sendo bloqueado para você, você tem que se investigar. Não é lutar contra as condições externas, é você se voltar para dentro de si
e entender e perguntar o que tá me bloqueando para chegar àquele objetivo, tá? Porque a partir do momento que você compreender isso e você cancelar isso, e você começar a trabalhar a sua mente subconsciente para convencer ela de que aquilo ali é para você, quando isso estiver internalizado na sua mente, você não vai precisar fazer esforço para aquilo ali vir até você, tá? As coisas vão acontecer para você, as pessoas vão te chamar para trabalhar, você vai encontrar pessoas na rua, você enfim, vai acontecer, pode acontecer uma infinidade de possibilidades para você atingir o teu objetivo, mas você tem que verificar se você tem ou não tem bloqueio com relação àquilo ali, aquele objetivo. Se não tá acontecendo, se você tá se esforçando demais, para, porque não é para ser assim. Para e investiga o seu coração, investiga os seus pensamentos com relação à ideia daquele objetivo. Porque existem duas formas da gente convencer o nosso subconsciente. Uma é por forte impacto emocional, tá? Aconteceu ali alguma coisa muito relevante para você, de repente ali você se chocou com alguma coisa, aquilo ali causou uma impressão muito forte no teu subconsciente, se tornou uma crença, tá? Exemplo, você no seu trabalho vê lá que as pessoas que puxam o saco do chefe conseguem as melhores promoções, né? Você fica puto, porque você se esforça, mas quem consegue é quem puxa o saco do chefe. E aí você, cara, não dá, não é pra mim, porque eu não vou puxar o saco do chefe, eu não sou assim, acabou. Então é um forte impacto emocional que causou uma crença pra você. E a outra forma de impressionar o seu subconsciente, de internalizar uma nova crença, é por repetição. Por isso que algumas técnicas existentes aí de criação da realidade utilizam a repetição, afirmações, escrever várias vezes a mesma coisa, sabe? Para você convencer por repetição. O mundo ideal, né, seria se você conseguisse repetir com emoção. Quando você visualiza se sentindo ali já vivendo aquela vida que você quer viver. Aí é muito fácil conseguir e algumas vezes eu fiz isso realmente. Bastou eu visualizar uma vez só ali naquela vida, ou me visualizar no momento que eu descobri que eu tinha passado no concurso e começar a agradecer, né? Bastou uma vez isso para eu manifestar aquilo que eu queria, né? Eu também já contei essa história aqui. O teu esforço, primeiro, tem que ser mental. Você tem que convencer a sua mente de que aquilo ali é para você, de que você é merecedor daquilo ali, tá? Para você internalizar essa ideia no seu coração, no seu subconsciente, e a partir daí sim, você vai começar a ver os sinais acontecendo do lado de fora, porque os sinais, gente, eles sucedem. Os sinais nunca precedem. Você começa a ver coisas no seu plano físico porque o seu subconsciente já está convencido que você quer aquilo e começa a buscar os elementos ali durante o seu dia a dia que mostrem para você aquilo que está dentro de você. Então, quando você, mas não tá acontecendo nada e tudo e tal, você primeiro tem que internalizar, porque você não internalizou. Porque a partir do momento que você internalizou aquela ideia, a coisa acontece assim, gente. Enfim, é assim que a vida é. Então, gente, nunca é sobre os outros, nunca é sobre a crise, nunca é sobre o seu chefe que não te dá oportunidade, nunca é sobre o seu marido que não te apoia, nunca é sobre o governo que não favorece, nunca é nada externo. A coisa acontece de forma interna. Se tá difícil, verifica aí as suas crenças e bloqueios com relação àquele objetivo e começa a reprogramar toda a sua mente para chegar ao objetivo que você quer. Com visualização, pode ser você se vendo em posse do seu desejo, você se preparando para quando for começar a viver aquela vida, é você se aproximando da vida que você quer e indo lá fazer o test drive, visitando o bairro que você quer morar, que eu já fiz isso. Todas essas formas são maneiras de você convencer a sua mente, que é como se fosse uma criança aprendendo, de que é aquilo que ela deve buscar para você. Gente, então é isso, tá bom? Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!